Seguimos com os nossos estudos sobre Brasil colônia, especificamente assuntos econômicos. Sim, nós estamos estudando os ciclos econômicos do Brasil colonial. Conforme você vê nessa linha do tempo linda, nós estamos situados aqui no período chamado período colonial, né? Desse Brasil colônia, portanto. Talvez mais correto seria dizer América Portuguesa. Esse Brasil ainda não está totalmente formado, né? Nós estamos falando de uma colônia portuguesa, nós estamos falando sobre o que deu dinheiro para a metrópole portuguesa, por isso economia na América Portuguesa. Mas eu acho mais legal, mais fácil, mais didático, e eu quero te fazer se interessar por esse assunto, porque se eu coloco Brasil colônia, eu estou deixando escancarado para você que é a história do seu país. E eu, como eu sempre digo aqui, para o bem de todos, faz bem para você conhecer a sua história, entender o passado, para você se situar no presente e poder pensar no futuro, né? Por isso eu escolho, mesmo sabendo que a América Portuguesa é mais correto para a maioria dos historiadores, eu escolho Brasil colônia para despertar o nacionalismo em você. Então nós estamos nesse período colonial, nós já vimos assuntos políticos em outra videoaula e a ideia aqui é percorrer os ciclos econômicos dos tempos coloniais. O primeiro ciclo econômico teria sido o pau-brasil, né? A primeira metade do século XVI, pau-brasil, que vai se esgotar, que não vai haver replantio, e aí nós vamos entrar no segundo ciclo econômico, que é o ciclo do açúcar. E aí é nesse ciclo que nós estamos. Uma videoaula já foi gravada sobre pau-brasil, esse aqui é o segundo ciclo, a segunda videoaula, na verdade a terceira videoaula, porque nós fizemos uma videoaula introdutória explicando os motivos das passagens, né? Por que se saiu do pau-brasil e foi para o açúcar, depois para o ouro, depois para o café. Depois uma segunda videoaula sobre o pau-brasil, que vale a pena ver, e agora ciclo do açúcar, e assim nós seguiremos. Depois nós faremos sobre ouro, mais adiante café, industrialização lá na frente, e assim a gente conhece a história econômica em linhas gerais, né? Basicamente a história econômica do nosso país. Vamos lá então, segundo ciclo econômico, o ciclo do açúcar. Vamos começar lembrando que a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do açúcar, o açúcar é aquele negocinho branquinho, viciante, né? Até hoje a gente usa como um tempero. O açúcar branquinho, que é considerado um produto manufaturado, vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não era típica da América. Os portugueses não chegam e encontram a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Foi trazida uma muda, né? Foram trazidas mudas para o Brasil. E essas mudas que foram trazidas foi por ocasião das capitanias hereditárias. Você se lembra que depois dos 30 primeiros anos que os portugueses chegaram aqui, que eles não estavam dando muito moral para o Brasil, inclusive esse período é chamado de pré-colonial por isso, porque os portugueses não estão nem aí para a gente, eles continuam muito focados na Índia. Aí por conta das invasões francesas, para não perder a gente, para continuar com a gente como colônia, eles passam a vir morar aqui, e aí sim começa o período colonial, né? E para começar o período colonial, para mandar uma galera para morar aqui, Portugal cria o sistema das capitanias hereditárias. Ele divide o Brasil, o pedaço que ficou para ele do Brasil, né, da América, ele divide em longas faixas de terra chamadas de capitanias, e em cada capitania ele coloca um capitão donatário. É um desses capitães donatários que tem a responsabilidade de desenvolver a capitania, de fazer dinheiro. Ele poderia ficar rico com isso, mas ele teria que pagar impostos para Portugal. Ele tem essa missão de desenvolver essa capitania, e aí isso é livre, ele pode fazer o que ele quiser para desenvolver. Um dos donatários
tem a brilhante ideia, já estou colocando brilhante porque deu muito certo, ele tem a brilhante ideia de trazer uma muda de cana-de-açúcar. Vou plantar cana-de-açúcar lá, será que dá dinheiro? Será que vai dar certo? E deu! A plantinha se adaptou muito bem à nossa geografia, né? Ao nosso clima, ao nosso solo. Então, canaviais extensos, já que numa capitania as 6 Marias eram divididas, e as 6 Marias são extensas porções de terra, latifúndio mesmo. Então, canaviais enormes começaram a ser plantados, produzidos no Nordeste brasileiro. E essa adaptação aconteceu e deu muito dinheiro para Portugal. O segundo ciclo econômico foi realmente um ciclo de sucesso. A cana-de-açúcar fez muito bem para Portugal, para a metrópole, deu muito dinheiro, tanto para os capitães donatários quanto para a metrópole portuguesa, né? Uma outra explicação para esse sucesso seria, 2 outras explicações, né? A experiência portuguesa. Em algumas ilhas portuguesas já se plantava a cana-de-açúcar, já se produzia o açúcar. Então eles não estão começando agora, né? Eles não são barriga verde no negócio. Eles já têm uma experiênciazinha e essa experiência conta no sucesso. E um terceiro motivo é que, mesmo se tivesse dado um trabalhinho, né? Claro que deu, né, gente? Plantar, colher, processar o açúcar, fazer o melaço, fazer virar o açúcar, é trabalhoso, mas mesmo todo esse trabalho valia a pena, era compensador, porque o açúcar produzido no Brasil era levado para a Europa para ser vendido lá. E lá na Europa o lucro era garantido. O açúcar era um produto muito procurado, né? Muito querido, vamos dizer assim. Porque adoça, né, gente? Vamos combinar? Difícil a gente sobreviver hoje sem açúcar. Você já fez esse teste? Abre um parêntese aqui. Você já fez um teste de ficar uma semana sem açúcar, mas sem nada de açúcar? Preste atenção que você põe açúcar no café, você põe açúcar no suco, você põe açúcar num doce. Faz o teste de ficar uma semana sem açúcar. É viciante, a gente sente falta. Então lá na Europa, a galera já estava curtindo consumir açúcar. E aí era certeza de lucro. Não é à toa que o açúcar lá na Europa era chamado de ouro branco. É um ouro porque vale muito dinheiro, dá lucro. E é branco porque depois do processamento, né? Você sabe como que faz açúcar. Eu vou plantar a cana, eu vou moer a cana e vai sair aquela garapazinha, a gente chama de garapa, né? O suco da cana. E ele é escurinho. E aí vai levar para o fogo, vai virar um melaço que vai ter a cor de uma rapadura, né? Essa rapadura pode se transformar no açúcar mascavo, que é marrom. Como é que ele fica branco? Aí tem o processo de refinamento, de branqueamento, para ele se transformar então no ouro branco. A propósito, esse processo de branqueamento não era feito no Brasil. O Brasil fazia o processo agrícola de plantar cana-de-açúcar, de colher, fazia o início do processo manufatureiro, porque nós temos engenhos, eu não tenho só canaviais. O Brasil, nessa época, no ciclo do açúcar, tem engenhos grandes, poderosos, lucrativos. E qual é a função de um engenho? Transformar a cana-de-açúcar no açúcar. Então, depois de plantar, de colher, de moer, de processar o açúcar, eu vou fazer ele ficar aquele açúcar mascavinho, por exemplo, né? E aí ele é marronzinho. Desse jeito ele já era encaminhado para a Europa. Na Europa, os holandeses terminariam o processo de beneficiamento é de café, né? De branqueamento do açúcar. O açúcar era branqueado num processo final que a Holanda fazia. Então, preste atenção nesse detalhe que daqui a pouco eu vou voltar nele. A Holanda era uma grande parceira de Portugal na sua produção açucareira, porque a Holanda comprava o açúcar marronzinho, o açúcar mascavo do Brasil, processava um pouco mais, branqueava esse açúcar e revendia. Então, Portugal e Holanda, se davam super bem. Existe uma parceria 10 aí. A Holanda compra o nosso açúcar marronzinho,
branqueia e revende na Europa. Guarda esse detalhe aqui que daqui a pouco eu vou voltar nele, combinado? Modelo de produção do açúcar, da cana-de-açúcar e do açúcar. Plantation. Você sabe que nessa palavra plantation a gente tem 4 outras palavras embutidas. Toda vez que eu falar, olha, o modelo de produção era o modelo de plantation, você tem que lembrar aqui. No modelo de plantation eu estou falando de monocultura. O que é monocultura? Um único produto é plantado, produzido. Eu não tenho fazendas com diversidade de produção. Ah, 1/3 da terra planta milho, o outro terço planta arroz e o outro terço planta cana-de-açúcar. Não, monocultura é um único produto, a cana-de-açúcar. Quem é que trabalha nessa monocultura? Como é a mão de obra? Salário? Não, escrava. Dentro da ideia de plantation eu tenho escravidão. E aqui já estão chegando os africanos. O índio continua sendo escravizado, tá? O primeiro escravo do Brasil é o índio, mas os africanos já estão sendo buscados, traficados, para chegarem aqui e trabalhar nessas fazendas, nesses engenhos de açúcar. Então, mão de obra escrava. Terceiro, latifúndio. Quando eu me refiro a um modelo de plantation, eu não estou dizendo de produção pequena, não estou falando de fazendinhas, minifúndios, eu estou falando de latifúndios. E eu tenho uma quarta, na verdade, né? Uma quarta característica do modelo de plantation, que é a característica da exportação. Eu planto um único produto, mão de obra escrava, em grandes extensões de terra para mandar para fora. A ideia do açúcar não é consumo interno, tudo bem? A ideia de se produzir açúcar é mandar para a Europa, conforme eu já acabei de falar para você. Eu vou vender para a Holanda e a Holanda vai revender na Europa. 4 características, vamos mudar os dedos aqui? 4 características embutidas na palavra de plantation. Você não pode se esquecer disso. De novo, plantation, monocultura, mão de obra escrava, latifúndio e exportação. Giane, mas não tem consumo interno nenhum? Tem, claro que tem. Um pouquinho desse açúcar o próprio senhor de engenho vai usar, né? Vai haver um consumo interno pequeno, mas a intenção, o objetivo maior da produção não é consumo interno. O objetivo maior da produção é exportar, vender para fora. É até daqui que vem essa cultura que ainda é muito presente nos nossos dias de se comer doce de fruta. Não existe nada mais brasileiro do que isso. Você come doce de laranja, doce de mamão, doce de banana. E como que se faz esses doces? A fruta mais o açúcar, né? Simples assim. Pega uma goiaba, leva no fogo com açúcar, doce de goiaba. Pega a banana, leva no fogo com açúcar, doce de banana. Da onde vem essa cultura, né? Esse ato? Aqui do Brasil colônia. Porque açúcar eu vou ter. E pé de fruta, né, numa fazenda também coisa normal, aí eles começam a fazer esse docinho. Então existe um consumo interno mínimo, claro, né, mas o objetivo, o foco da produção não é vender aqui dentro do Brasil, não, é vender para fora, exportação. E por fim, o último tópico desse meu primeiro slide está falando manufatura. Eu quero te fazer pensar, vem comigo, me dá uma moral aqui. A gente sempre tem na cabeça... E isso vai até durar, isso não é típico do Brasil colônia. Lá no segundo reinado ainda tem gente pensando desse jeito. A gente tem, é comum pensar no Brasil, pensar que o Brasil sempre teve uma vocação agroexportadora. E até hoje talvez a gente ainda tenha um pouquinho desse ranço. Como o Brasil é um país grande, né, de terra boa, de clima bom, então se você pode plantar que vai dar certo. Por muito tempo a gente pensou, talvez a gente ainda pensa que a vocação do Brasil é essa, trabalhar com agricultura. Aproveitar esse tantão de terra que a gente tem, aproveitar o potencial hidráulico que a gente tem, né? Tem muita água, tem muito rio, tem muita terra, vamos plantar. E o Brasil ganha dinheiro com a agricultura. E se você parar para pensar, o açúcar encaixa aí, né? Porque, peraí, cana-de-açúcar é uma plantação de cana-de-açúcar. Mas e se você pensar que a cana-de-açúcar ela não era vendida in natura?
Igual eu gosto de brincar. Não era o canudão da cana-de-açúcar que ia para a Holanda. O que a gente vendia? O açúcar, que passava por um processo transformador do produto agrícola. A cana-de-açúcar é um produto agrícola. O açúcar já é um produto manufaturado. Concorda comigo? Mesmo que seja o açúcar mascavo, mesmo que seja a rapadura não tem pé de rapadura, você tá me entendendo? Não é um produto agrícola, é um produto que passou por um processo manufaturado. Isso pode mudar o jeito como a gente vê um pouco a nossa história, né? Desde sempre a gente tem a vocação da agricultura. Tá, eu não vou negar que nós temos potenciais agrícolas, né? Talvez muito mais que muito país por aí, muita terra, muita água, muita condição de plantar. Mas daí a reduzir o Brasil à agricultura pode ser um erro. Veja o nosso segundo ciclo econômico. Já se trabalhava um produto manufaturado. E deixa eu dar uma forçadinha aqui. A manufatura é uma das fases do processo industrial. Eu começo com a manufatura, que é um produto que vai usar máquinas bem rudimentares, bem amadoras, basicamente com a mão mesmo, né? Por exemplo, uma roupa é uma manufatura. Eu usei um processo de mão para costurar, certo? Para transformar o algodão num fio, e esse fio formar um tecido, e esse tecido virar uma roupa. É isso que acontece com o açúcar também. Eu estou usando um processo com as mãos, os escravos, o engenho, a moenda, que está sendo mexida por essas mãos dos escravos para produzir um outro produto, que é o açúcar. Depois da manufatura, vem a maquinofatura. Não se preocupe com isso ainda não, depois a gente estuda isso. A maquinofatura antecede a industrialização, que é o que você vive hoje. Máquinas potentes que funcionam sozinha, com tecnologia avançada. Mas olha a sequência das fases. Eu tenho artesanato, depois eu tenho manufatura, depois eu tenho maquinofatura, depois eu tenho industrialização. Então, será que o Brasil sempre foi agrário, agrícola? Ou será que a gente pode começar a rever o Brasil, trocar o nosso olhar e ver que no nosso segundo ciclo econômico a gente já vendia um produto manufaturado? Pense nisso. Seguindo, trouxe aqui um engenho, uma fazenda, né? É uma sesmaria, você pode pensar assim, produtora de açúcar. Você tem a senzala, onde moravam os escravos, né? A morada dos trabalhadores livres, sim, tem trabalhador livre, daqui a pouco eu vou comentar disso. A casa grande aqui, onde morava o dono da fazenda, o senhor de engenho, né? Com a senhora e seus filhos. A roça dos escravos, para você que já viu a videoaula sobre escravidão, você sabe que alguns senhores deixavam os escravos terem um pedacinho da terra para poder plantar o que eles quiserem. Uma capelinha, transporte de lenha para fornalha, a caldeira, né? Tá saindo fumaça aqui porque tá rolando um fogo aqui embaixo. Fornalha, a casa de purgar, a moenda. Nesse caso, esse engenho aqui era chamado de engenho real, quando a moenda funcionava na base de uma roda d'água, né? A água entra aqui, faz essa roda girar e a força dessa roda mexe a moenda e faz essa moenda triturar a cana de açúcar e sair o caldinho, o suco da cana, certo? Quando o engenho não era movido por roda d'água, essa roda d'água era mais cara, um engenho desse aqui era topíssimo. Quando não era uma roda d'água, era por força animal, então tem boizinho lá rodando para mexer a moenda, ou então por força humana, você tem escravo mexendo a moenda para a cana ser moída, né, triturada. Acho que a gente falou o canavial aqui, né, a roça ali atrás para plantar coisas até para o senhor de engenho, plantar uma couve, né, para ele comer, uma alface, alguma coisa assim, uma mandioca ali. Deixa eu comentar duas coisas que eu prometi. Morada dos trabalhadores livres, acho que foi só isso que eu prometi, né? Falei duas. Esse aqui eu comentei, a roça dos escravos. Alguns senhores permitiam que os seus escravos plantassem o que eles quisessem, até saíssem para vender o que eles plantaram aqui. É isso aqui que eu preciso comentar.
só tem escravo na produção do açúcar? Não. Conforme você está vendo aqui, nós temos trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres eram, em sua maioria, brancos, portugueses, que eram um pouquinho mais, talvez, alfabetizados, um pouquinho mais acostumados com cargos de chefia, acostumados com liderança dessa produção. Por quê? Esses trabalhadores livres, eles não iriam para o canavial, plantar e colher e roçar. Eles não iriam para o transporte de lenha, eles não ficariam aqui numa caldeira, correndo o risco de queimar. O trabalho pesado é de escravo, fique tranquilo, é isso. O escravo paga o preço, o escravo pega as piores funções. Mas, por exemplo, na casa de purgar, onde o caldo da cana está lá no fogo e tem que saber o ponto de tirar do fogo, porque ele vai virar o açúcar, ele vai virar a rapadura, tem que ter alguém que entende desse processo. Então tem que ter alguém que está ali para coordenar. Olha, eu preciso de mais caldo aqui, ainda está faltando. Ó, cuidado, mais um pouquinho já pode tirar do fogo. Eu tenho um chefe, um coordenador dessa produção, e ele não é um escravo, ele é um português, ele é um branco, então ele tem salário. Você está percebendo então que aquela divisão, escute isso, acostumou-se a considerar que dentro de uma fazenda, dentro desse ciclo do açúcar, a gente só tem dois tipos de pessoas. Ou você é o senhor de engenho que mora na casa grande, ou você é o escravo que mora na senzala. Então o Brasil seria só duas classes, né? Simples assim. Inclusive isso ficou muito imortalizado por grandes historiadores, né? Casa grande e senzala, essa a dicotomia do Brasil. Quando eu trago para você que, peraí, não tem só escravo e só senhor de engenho. Eu tenho um trabalhador que ganha salário do senhor de engenho, porque é ele que sabe o ponto do açúcar, que tem que tirar do fogo, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Enfim, é ele que coordena. Ele é assalariado. Então, ele não é nem a classe alta, porque ele não é dono da fazenda, ele nem é a classe baixa, porque ele não é um escravo, ele é classe média. Ok? Já tire da sua cabeça essa coisa de duas classes apenas. Não são só duas classes. Eu tenho uma terceira classe aí, que seria uma classe média. Ele não é fuleiragem igual um escravo, mas ele não é topzeira, como é o senhor de engenho. Combinado? Pus essa imagem de propósito, que a gente pode ver muitas coisinhas aqui, e era o gancho que eu tinha para conversar com você sobre essa terceira classe social, esses trabalhadores livres que também estão na produção açucareira. Pois é, está lá o açúcar dando certo, lucro garantido na Europa, muito dinheiro para Portugal, está lá o Brasil fazendo fama com o seu açúcar. Galera, nesse contexto, o mundo conhecia o açúcar do Brasil. Se você tivesse consumo de açúcar, eu vou arriscar aqui um número, 80% dessa produção era brasileira. Então, a fama do açúcar correu pelo mundo. Em um momento aconteceu um negocinho que complicou, que foi o que fez o açúcar começar a declinar. Eu vou arriscar a dizer que se isso não acontece, isso o que, Jane? Se as invasões holandesas não acontecem, pode ser que o açúcar teria continuado a dar muito dinheiro para Portugal. Mas as invasões holandesas vêm para fazer essa produção açucareira entrar em crise. Vamos entender? Porque você já pode estar começando a pensar assim, Jane, não estou entendendo. Eu acabei de anotar aqui, você acabou de dizer que a Holanda era uma parceira de Portugal. Que a Holanda comprava o açúcar marronzinho, branqueava o açúcar e revendia. Então a Holanda era brother de Portugal. Por que que a Holanda está invadindo o Brasil? Invasão é uma palavra pesada, né? Negativa. Invasões holandesas. Eu vou te explicar, porque esse raciocínio que você acabou de fazer tá certinho. Eu não retiro o que eu disse. A Holanda é parceira. Mas acontece uma coisinha que vai fazer a Holanda não ser mais essa parceira bonitinha. Vamos entender? Antes das invasões holandesas, acontece a União Ibérica. A União Ibérica é que leva a Holanda a invadir o Brasil. Por quê?
União Ibérica, vamos definir isso primeiro. Ibérico se refere a uma região, a um povo que mora ali naquele biquinho da Europa que é chamado de Península Ibérica. E a Península Ibérica compreende dois povos, duas nações, Portugal no biquinho e Espanha um pouquinho mais para dentro. Esses dois povos, essas duas nações são chamados de povos ibéricos. Então, a partir do momento que eu te disser União Ibérica, você já está pensando, união entre Portugal e Espanha? Sim, exatamente. Por um motivo que eu vou te contar daqui a pouco, Portugal se uniu à Espanha, como se fosse um único país, é isso mesmo. Portugal era um país, Espanha era outro, mas nesse momento eles estavam unidos sob o mesmo rei. E por que que isso aconteceu? Porque em 1578, então 2 anos antes dessa união entre Portugal e Espanha acontecer, o rei de Portugal, que era o Dom Sebastião, morre. Ele inclusive morreu no meio de uma guerra na África. Ele foi para a guerra, era normal nesse contexto, até um pouco antes, né? Os reis serem líderes do exército, eles vão para a guerra, né? Vão para o front mesmo. O Dom Sebastião foi, mas deu ruim. Dom Sebastião morreu. E Dom Sebastião não tinha filhos. Ah, não, pera, antes de eu seguir com essa história de não ter filhos. Gente, até hoje existe uma lenda, é lenda mesmo, que é lenda, não é verdade isso, de que o Dom Sebastião vai voltar. Como ele foi para a guerra e nunca voltou, entre os portugueses ficou-se a esperança de que um dia ele retornaria. Os portugueses não acreditavam, né? Não queriam acreditar que ele tinha morrido na guerra. Eles acreditavam, não, ele está escondido, ele vai voltar. E aí, até hoje em Portugal, existe essa lenda, conforme eu disse, mas na verdade o certo é mito. Eles costumam falar o mito sebastianista. Escuta isso aqui, lê isso aqui comigo. Historiadores querem acabar com o mito de Dom Sebastião. Lê só um pedacinho comigo. 2 investigadores, um português e um espanhol, defendem a abertura do túmulo de Dom Sebastião no Mosteiro dos Jerônimos e a realização de análises às ossadas ali depositadas para acabar de vez com o mito sebastiânico. Os 2 investigadores dizem ter tido acesso a documentos que provam que o rei Dom Sebastião tombou, morreu, no campo de batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, norte da África, e que seu corpo foi resgatado e transferido para Ceuta, onde permaneceu até ser trasladado por Portugal. Tá vendo de onde vem essa história? Ele morreu lá no Marrocos, alguém pegou o corpo dele e levou para essa ilha de Ceuta, que inclusive foi a primeira ilha que Portugal alcançou quando ele começou a navegar, e o corpo ficou lá, ficou lá, ficou lá. Por isso que o povo tá falando, não, ele não morreu não, não morreu não, ele vai voltar, ele vai voltar. Mas depois esse corpo foi trasladado, tá lá nesse mosteiro dos Jerônimos que vocês estão vendo, e esses 2 pesquisadores falaram assim, vamos acabar logo com essa história, com essa lenda, com esse mito, que esse povo fica falando que ele vai voltar. Vamos mostrar aqui que esse cara morreu, vamos fazer a exumação do corpo e mostrar que é o Dom Sebastião. Esse é o tal do mito sebastianista. Agora eu vou continuar, depois dessa fofoquinha leve, vamos continuar. Dom Sebastião, então, morreu nessa batalha na África e ele não tinha herdeiros, ele não tem filhos para assumir o trono no lugar dele. Nesses momentos, né, nessas situações, assume o parente mais próximo. E o parente mais próximo que resolve assumir o trono português é o tio-avô do Dom Sebastião. O cardeal, presta atenção nessa informação, o cardeal Dom Henrique. Dom Henrique, tio-avô, já é velhinho. E aí ele assume o trono de Portugal em 1578. 2 anos depois, ele morre. Foi um momento muito difícil para os portugueses. O rei morreu na guerra, eles ficam esperando o rei. Assume o tio do rei. O tio do rei já é velhinho, morre daí 2 anos. E você escutou eu dizer que ele era um cardeal? Cardeal é um padre. Então ele também não tem filhos. E agora? Quem vai assumir o trono?
Agora vai começar a União Ibérica. Depois de 2 anos do governo, né, do reinado de Dom Henrique, em 1580, perceba então que são 2 anos depois, em 1580, o Filipe II fala: epa, 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 eu sou parente, longe, longínquo, eu sou primo, eu ia falar tataravô, mas não é bem isso não. Eu sou primo, eu tenho sangue do Dom Sebastião, eu vou assumir o trono de vocês. Ele está misturando um direito, ele está alegando um direito que ele tem por ser parente longínquo do Dom Sebastião, mas ao mesmo tempo ele tem sede de poder. Ele quer comandar os 2 países para ele ser muito poderoso. Vem comigo, acompanha os capítulos dessa novela. O rei da Espanha, portanto, diante dessa crise sucessória, desse trono vago, assume os 2 países. Espanha e Portugal, então, se transformam na União Ibérica. E essa União Ibérica vai durar de 1580 a 1640. São 60 anos que Portugal foi governado pelo rei da Espanha. Esse rei, o Filipe II, chegou a assinar um documento chamado Juramento de Tomar, em que ele falava o seguinte: olha, eu sou o rei de vocês, mas eu vou deixar uma autonomia para vocês. Eu não vou ser sacana não, tá? Eu não vou judiar muito de vocês não. Eu vou, inclusive, deixar vocês continuar falando português. Por mais que vocês tenham que me obedecer, eu sou um rei espanhol, eu vou deixar vocês continuarem falando português. Então, o juramento de Tomar é a oficialização de que o Filipe II passa a ser o rei de Portugal e de Espanha, mas o Filipe II faz algumas promessas de não ser tão chato com os portugueses, como, por exemplo, não exigir que eles falem espanhol. Isso é o juramento de Tomar. Agora vai entrar as invasões holandesas. Agora vai fazer sentido para você. A consequência mais imediata, mais drástica para Portugal, e já que o Brasil é colônia de Portugal para o Brasil, são as invasões holandesas. Por quê? A Holanda já havia sido território espanhol. É como se a Holanda tivesse sido uma colônia da Espanha. Mas nesse contexto aqui, muito perto desse contexto, há pouco tempo, a Holanda tinha proclamado a sua independência da Espanha. A Holanda falou: não sou mais sua colônia, eu sou um país livre, eu vou fazer a minha história, eu vou cuidar da minha vida, sai daqui. Mas a Espanha não curtiu muito esse negócio de ficar sem a Holanda. Não gostou da proclamação da independência holandesa. E a Espanha, tendo notícias que a Holanda comprava o açúcar brasileiro, começou a furar o olho da Holanda. Começou a boicotar essa parceria que os holandeses tinham com os brasileiros, com os portugueses, com o açúcar do Brasil. Começou a não deixar esse açúcar chegar na Holanda. E como você sabe, a Holanda precisava, a Holanda lucrava com o açúcar brasileiro. Ela revendia e ganhava dinheiro em cima da revenda. Então o que a Holanda pensou? Eu preciso do açúcar brasileiro. O que é a solução? Eu vou invadir lá. Eu vou atravessar a Espanha, eu vou invadir o Brasil para eu continuar tendo acesso ao açúcar brasileiro. Dito e feito. Primeira tentativa de invasão, em 1624. Presta atenção, demorou a Holanda tomar essa decisão. Em 1580 já existe União Ibérica. Em 1624, a tentativa holandesa se deu lá em Salvador. Mas Salvador era o centro do Brasil, concorda? Era a capital do Brasil. Forças armadas ali eram mais comuns. O aparato de defesa ali é o top. Não falta força armada ali. E aí essa reação aconteceu. Os holandeses foram expulsos e não teve sucesso. Mas eles não desistiram. Em 1630, aí eu acho que eles foram até mais inteligentes, né, galera? Ao invés de ir na capital, eles vão no foco do açúcar. Qual foi a capitania que deu muito certo exatamente por causa da produção de açúcar? Pernambuco. Então eles deixam Salvador para lá e vão lá no centro da produção açucareira, a capitania de Pernambuco.
Inicialmente eles vão ser recebidos com guerras, óbvio, né? Os senhores de engenho, os portugueses que moram em Pernambuco não vão aceitar essa presença estrangeira e ó, pau nos caras, não aceita eles não, pau neles. Claro que de início vai ser combate, vai ser conflito, mas depois, com a insistência holandesa, eles não desistem, com a insistência holandesa eles acabam conseguindo infiltrar em Pernambuco. Eles têm sucesso nessa invasão. Fala-se que o sucesso dos holandeses teria sido assim, o apoio desse mulato teria colaborado com o sucesso. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre esse mulato. Esse mulato Calabar é um fazendeiro, ele é um senhor de engenho. E ele teria colaborado com os holandeses, ele teria dado dicas, né? Ele teria estado do lado dos holandeses nessa invasão, nessa guerra com os portugueses e com os brasileiros. Até por causa disso, Calabar entrou para a história como o traidor. É sério isso. Por quê? Ele é um fazendeiro brasileiro que deveria estar no time contra a Holanda. No entanto, ele apoia os holandeses, ele ajuda os holandeses a se infiltrarem em Pernambuco. Por isso que ele entra para a história como o traidor. Mas eu preciso te contar, porque vai que numa questão isso aí vai aparecer. Até o próprio Chico Buarque fez uma peça teatral em cima da figura desse cara aí, né, para discutir isso. Ele realmente foi um traidor? Porque, peraí, ele não é português, ele é brasileiro. E como brasileiro, ele era explorado pelos portugueses, ele tinha que pagar impostos, inclusive ele estava devendo. Essa, inclusive, teria sido um dos motivos, uma das causas da traição do Calabar. Ele pensou o seguinte: se os holandeses chegam e eles estão, inclusive, me oferecendo muitos privilégios, eles vão entrar e eu vou ser moralzudo com eles. E se os portugueses ganham, eu estou devendo imposto para Portugal, eu vou continuar pagando imposto para Portugal. Portugal não me dá moral direito. Então ele teria pensado, para mim é mais vantajoso estar com os holandeses do que estar com os portugueses, porque afinal de contas ele não é português, sacou? Ele é um brasileiro. Então, muito tempo depois dele ele foi enforcado, galera, vocês têm noção? Os pernambucanos conseguiram capturar o Calabar e decretaram pena de morte para ele, por considerarem ele um traidor. Você nos traiu, você ajudou os invasores, você não é do nosso time. E aí ele foi enforcado. Só que muito tempo depois, os historiadores discutiram sobre a figura do Calabar. Mas espera aí, ele não era português, ele era brasileiro. Será então que ele realmente é um traidor? Ele não necessariamente tinha que estar no time dos portugueses que exploravam ele. Enfim, o que eu tenho para finalizar aqui é que o apoio de Calabar foi fundamental para que os holandeses conseguissem se infiltrar em Pernambuco. Tem outro segredinho também. Aqui um mapinha, né, dos pontos que eles tentaram. Não só os holandeses, veja, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, os holandeses invadiram Salvador, né? Deu errado. Depois foram lá para Recife, aí deu certo. Os franceses invadiram lá em cima, Maranhão, né? São Luís do Maranhão foi uma cidade fundada por eles. Então isso aqui seria um mapinha das tentativas de povos estrangeiros invadindo o Brasil. Vem cá. Eu tenho outro segredo para te contar que explica por que os holandeses conseguiram entrar em Pernambuco e fazer o negócio dar certo. Esse cara, Maurício de Nassau, um holandês enviado para cá, junto com essa empresa, né, a Companhia das Índias Ocidentais, porque a Holanda é organizadinha. Nós vamos criar uma empresa só para estar lá no Brasil, para fazer o negócio acontecer lá. E aí essa empresa vem, Maurício de Nassau também vem. Maurício de Nassau é um holandês esperto, habilidoso politicamente. E é ele outro segredo para que os pernambucanos comecem a aceitar, depois de ter brigado, né? Aí os pernambucanos começam a aceitar a presença desses holandeses. Por quê? Porque o Maurício de Nassau, muito carismático, muito popular, muito político, muito habilidoso, ele chega com um sorriso no rosto, com um papo muito bom, oferecendo empréstimos. Exemplo: boa tarde, senhor de engenho, tudo bem?
Você está aí com o seu engenho a trapiche, movido por força animal ou por força humana. Você não acha que uma roda d'água aumentaria sua produção? Essa moenda sua ficaria mais rápida. E você não teria que comprar mais escravos para mexer a moenda ou comprar mais boi para mexer a moenda? Vamos transformar esse engenho trapiche seu no engenho real? Ah, senhor, eu não tenho dinheiro. Tá aqui, eu te ofereço um empréstimo, você pode me pagar do jeito que ficar bom para você. É esse o papo bom que ele tem. Ele chega oferecendo melhorias urbanas e culturais. Ele chega mexendo nas praças das cidades em Pernambuco. Ele chega com tolerância religiosa, respeitando o catolicismo. Muitos holandeses eram judeus, né? E eles chegam respeitando, não, tá tudo bem, livre da sua religião, não tem problema não. Inclusive, muitos judeus vêm morar em Pernambuco nessa época, fugindo de perseguição na Europa, justamente porque o Maurício de Nassau libera, pode vir, não tem problema não, pode vir morar aqui, a gente precisa de mão de obra, pode chegar, aqui vocês serão respeitados. E se você visitar Recife, não deixe de ir nas sinagogas antigas, que são igrejas de judeus, né? Exatamente nesse contexto. Elas vão ser fundadas porque os judeus começam a chegar, porque os holandeses são respeitosos, são tolerantes. E esse é o segredo. Com essa malemolência, com essa habilidade, o senhor Maurício de Nassau conquista os pernambucanos, né? Consegue fazer os holandeses se infiltrarem no Brasil, e aí eles estão aqui continuando a parceria com o açúcar que eles tanto queriam, que eles tanto precisavam, porque a economia holandesa dependia do açúcar brasileiro. Sacou? Maurício de Nassau vai ficar até 1644, ele fica um bom tempo aqui. Você vai entender daqui a pouco porque que ele vai ser afastado pela Companhia das Índias Ocidentais. Já começou a ter conflito com essa empresa, né, com a Companhia das Índias Ocidentais, e aí ele vai ser afastado e vai voltar para a Holanda. Você vai entender isso daqui a pouco. Até aqui tudo bem? Invasões holandesas tem sucesso, depois de guerrilhas inicialmente, tem sucesso porque o Calabar ajuda, porque o Maurício de Nassau é o cara, e aí eles estão infiltrados dentro da produção açucareira, continuando com a parceria holandesa. Em 1640, então 60 anos depois, a União Ibérica vai morrer. Os portugueses organizam uma revolução, uma revolta, expulsam o Filipe II, acho que nem é o Filipe II mais, não interessa aqui agora. Os portugueses não querem saber mais de obedecer à Espanha, o juramento de Tomar nem estava sendo tão respeitoso com eles assim. Despertam um nacionalismo neles e eles restauram a autonomia portuguesa. 1640, fim da União Ibérica. Portugal volta a ser Portugal, Espanha volta a ser Espanha. Separou de novo. E agora, galera? A Holanda está no Brasil. Os nossos fazendeiros, os nossos senhores de engenho estão amiguinhos dos holandeses. O que Portugal vai fazer? Portugal não pode chegar de sola na Holanda, você concorda comigo? Porque, peraí, a Holanda era nosso parceiro antes da União Ibérica, antes desse pesadelo todo acontecer, a Holanda era nossa brother. E nós não temos culpa da Holanda ter invadido a gente, ter dominado as nossas fazendas. Não temos culpa, ok? A treta foi com a Espanha, não foi com a gente. Então, Portugal resolve ser diplomático. Portugal fala assim, olha, Holanda, eu tô sabendo que você tá lá no Brasil, que é a minha colônia principal. Eu tô sabendo que você continua com a parceria lá com os senhores de engenho, você continua branqueando o açúcar, ganhando dinheiro, eu entendo, tá tudo bem. Mas agora, eu não quero que você fique lá mais, não. Eu voltei à minha autonomia, eu vou comandar o Brasil de novo, eu queria que você retirasse a sua presença. Aí, vamos fazer o seguinte, eu te dou 10 anos para você encerrar os seus negócios e tirar a sua galera do Brasil, fechou? Aí a Holanda, então tá, fechou. Dentro de 10 anos eu tô fora do Brasil. Pode ficar tranquilo, a gente volta a ser amigo. Beleza, combinado, bonitinho, né? Na diplomacia se resolveu. E a partir de 1645 começa o fight.
Só que agora o fight vai ser dos pernambucanos, dos brasileiros contra os holandeses. E aí você tá pensando o seguinte, peraí, mas os brasileiros não tinham recebido os holandeses numa boa? Por que agora eles estão expulsando? Por que agora eles estão se revoltando com os holandeses e mandando eles embora? Rebeldes brasileiros começam a expulsar o holandês. Mas por quê? Vou te lembrar uma data. Maurício de Nassau, que é o gente boa, não tá mais, ele foi embora. E por que a Holanda pediu para ele vazar? Por que a Companhia das Índias Ocidentais falou assim, Nassau, chega, tá, valeu, você desenvolveu o seu trabalho aí, tá beleza, pode ir embora, a gente não te quer mais. Porque ele não é o boa praça. Nesses últimos 10 anos, a Holanda não vai querer ser boa praça. A Holanda vai começar a cobrar todos os empréstimos que ela fez, lembra? Ela tem 10 anos para se retirar do Brasil. Nesses 10 anos, ela quer encerrar os seus negócios. Então, ela vai bater de porta em porta. Ô senhor de engenho, lembra que eu te ajudei a construir o seu engenho real? Então, eu tô querendo receber agora. Lembra que eu te emprestei 100 mil réis? Então, eu preciso receber, porque agora eu tenho que ir embora. Portugal pediu para eu me retirar daqui, eu combinei com ele que eu vou me retirar, você me deve, me devolve. Aí os holandeses vão ser mal recebidos pelos pernambucanos. Ah, eu não pedi esse dinheiro, você me ofereceu, agora você está querendo me cobrar. Enfim, aquele tempo de paz não existe mais. Maurício de Nassau, que era o gente boa, já foi embora. Os pernambucanos se irritam com essa cobrança dos empréstimos e começam a expulsar os holandeses daqui. Inicialmente, presta atenção nesse detalhe, inicialmente os holandeses vão brigar, quer dizer, os pernambucanos vão brigar com os holandeses sozinhos. São eles que estão irritados com a cobrança dos empréstimos. E com o fim daquela conversa boa, né? Agora eles estão sendo cobradores, não emprestadores. Só que depois Portugal vai ter que acabar ajudando nessa revolução aí, nessa rebelião. Veja aqui então, ó, Portugal apoia a revolta, a insurreição dos pernambucanos. Eu preciso te contar por quê. Portugal começou a pensar o seguinte, olha, e se os meus senhores de engenho começam a se achar os poderosos, porque eles vão conseguir expulsar os holandeses? E se eles resolvem ficar independentes de mim? Se eles resolvem falar assim, ó, Portugal, é o seguinte, a gente expulsou a Holanda daqui, nós não queremos saber nem de você, nós vamos inventar o nosso próprio país aqui, nós vamos escolher o nosso presidente, nós vamos escolher o nosso rei, e a gente não quer saber de papo com você mais não. Existe essa possibilidade dos pernambucanos se acharem, né? Nós somos poderosos, a gente enfrentou os holandeses e expulsou eles daqui. E se a gente fizer isso com os portugueses? Então Portugal, com medo dessa insurreição crescer, acaba se colocando como: oi, pernambucano, estamos aqui, hein, precisando de arma, estamos aqui, munição, estamos aqui, precisando de reforço, nós estamos aqui. Exatamente para manter os pernambucanos junto com eles. Sacou? O apoio português se dá por conta de Portugal temer que os pernambucanos se empolguem e fiquem livres até deles. Fechou? Em 1661, já está tudo resolvido. 1654, na verdade, né? Os holandeses já estão expulsos, já saíram daqui. Portugal, que tinha sido meio que um traidorzinho também, né? Combinou uma coisa com ele aqui. Não, você pode ficar lá mais 10 anos, tá tudo bem. De repente apoia a expulsão deles. Portugal paga uma indenizaçãozinha para a Holanda e fica tudo bem entre os dois países. E agora uma chargezinha para você entender para onde foram os holandeses e por que a invasão holandesa significa a queda da produção açucareira, significa a crise do ciclo do açúcar no Brasil. Você tem aqui um pernambucano, né? Vão plantar batatas, meio que um xingamento, né? Igual a gente brincaria hoje. E aqui você tem holandeses dentro de um navio realmente indo embora, sendo expulsos, mas ele está respondendo: não, nós vamos plantar açúcar nas Antilhas. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. É isso que vai acontecer. Os holandeses vão embora do Brasil, porque eles estão sendo expulsos.
Só que eles vão para a América Central, e lá na América Central, que também tem boas condições de clima e de solo, eles vão plantar cana-de-açúcar, produzir açúcar, eles já sabiam o processo de branquear, eles vão passar a ser concorrentes do açúcar brasileiro. Por isso que nem se imaginava que daria nisso tudo, né? Mas é por isso que eu comecei falando que os holandeses, a invasão dos holandeses, significou a crise do ciclo do açúcar no Brasil. Ok? Para finalizar, é o meu último assunto nessa videoaula, eu quero falar sobre a pecuária. A pecuária foi uma atividade econômica junta, concomitante. Ela aconteceu junto do ciclo do açúcar. Só que ela é uma atividade, presta atenção nesse detalhe, secundária. Ela nunca foi mais importante que o açúcar, nunca. E ela nunca foi para exportação, ela sempre foi para consumo interno. Por que consumo interno? Para a galera comer, né? O senhor de engenho come, os escravos comem, né? A senhora de engenho come, o mestre de purgar come. Então, peraí, existe uma necessidade de alimentação, né? Eu preciso comer carne e eu preciso de boi para poder para tração, né? Eu ia falar trazer, né? Para tração da moenda. Lembra lá dos engenhos Atapixi, em que a moenda era movida por força animal? Eu preciso de boi para tração também. E transporte. O açúcar que saía da fazenda e ia lá para o porto carregar os navios portugueses eram levados em lombo de bicho, de animal, em carro de boi, né? Então, essa pecuária atende ao mercado interno nesses 3 pontos aí: comida, tração e transporte. E por que muita gente, muitos sesmeiros, acabaram investindo em pecuária? Porque eu preciso de pouco investimento. Mas como assim pouco investimento, Jane? Galera, não se trata da pecuária intensiva como é hoje, né? Que você tem uma tecnologia, vacina, enfim, não. É pecuária extensiva, que você solta o boi lá e deixa ele macetar o chão e deixa ele comer o capim dali mesmo. Então, você não tem muito custo para isso. Você só compra o gado e aí tá fácil cuidar desse gado, né? Essa pecuária foi importante não só como atividade secundária, né? Ela foi importante também para que o Brasil aumentasse de tamanho. Porque quando você solta esse boizinho para ele pastar, ele acaba ultrapassando os limites, por exemplo, do Tratado de Tordesilhas sem nem saber. E aí ele está ampliando, né? Ele está interiorizando o território brasileiro. Por conta disso, tem outro detalhe aqui. O boi que é solto para pastar, você concorda que ele acaba prejudicando o solo? De tanto ele pisar naquele mesmo solo ali, ele causa a desertificação desse solo, certo? Isso você estuda em geografia. Não me aperta muito não, que isso é da aula de geografia. Esse solo vai ficar durinho, de tanto esses boizinhos macetarem ali, ok? E aí, esse conflito que vai acontecer, porque esse solo desertificado pelo boizinho, esse solo vai se transformar em infértil para a agricultura. E aí isso vai começar a ter um problema entre senhor de engenho que quer plantar cana ou que quer fazer a sua rocinha com esse solo que acabou de ser desertificado. E aí Portugal acaba tendo que interferir e falando assim, é o seguinte, pra vocês parar de briga, se você for cuidar de gado na sua fazenda, você vai fazer o seguinte, você vai fazer com 10 léguas para dentro, 10 léguas para cá é para plantar, 10 léguas para dentro você pode praticar pecuária. E essas 10 léguas para dentro levam o Brasil para o interior, né? Aumenta o tamanho do Brasil. Inicialmente essa pecuária está focada ali no Nordeste, até porque está perto, né, da produção açucareira para fornecer boi, para fornecer carne para eles. Depois, quando vem o ouro, que é o próximo ciclo econômico brasileiro, vai descer essa produção pecuarista para o sul, para os estados do sul, onde até hoje a gente tem um destaque para a produção pecuarista, certo? É
é isso. Ciclo do açúcar encerrado. Próximo ciclo, o famoso ciclo do ouro.